é que Mários? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aí de fim de semana. Eu estou muito intrigada. Eu vou contar-vos. Estamos de fim de semana. Eu ontem tive um almoço de aniversário. Até foi do amigo do Bey. E foi num restaurante na Margem Sul. Nem sequer me apercebi de que zona da Margem Sul era, só sei que fomos pela Vasco da Gama porque estava muito trânsito pela 25 de... Não, mentira, para cá é que viemos pela Vasco da Gama. Mas fomos pela 25 de Abril, portanto não sei, Montijos... Não sei. Nem vou dizer o nome do restaurante, mas era um restaurante caro. Adoramos restaurantes caros. Logo a partir daí, quem fez a seleção do respectivo foi a cunhada do aniversariante, porque ele não estava para se chatear, como sempre. Os homens são assim, não é? Ele não estava para se chatear e acabou por ser ela a fazer a seleção. Acontece que ela não ganha o ordenado mínimo, como grande parte das pessoas deste país, e escolheu um restaurante, pronto, falaram-lhe bem do restaurante e ela selecionou aquele. Então, eu estava a ver o menu e havia lá pratos, a maioria dos pratos era de 15 euros para cima. E eu, sim senhor, claro que não vou selecionar um desses. Então selecionei um menu de criança em que tinha 3 ou 4 opções: esparguete à bolonhesa, esparguete à carbonara, uns hambúrgueres e salsichas, uma coisa assim do género. Eu escolhi o esparguete, eu escolhi a carbonara, que era 7,5€. E eu pensei, bom, mesmo que venha um pratinho pequenino, paciência, eu prefiro comer menos e também pagar menos. Porque na minha inocência eu achei, bom, eu vou pagar o que eu consumir, nem sequer bebi nada, bebi 2 golos de água e comi umas entradas. Portanto, se eu pagasse era a minha refeição e parte das entradas. Que pão, só comi pão. Havia patê de atum e pasta de não sei o quê e queijo Filadélfia e cenas dessas. Eu só comi o pão mesmo. Então chegaram os pratos. O Babe pediu um bife, porque ele pensou, ok, se é para pagar um rim, então vou pedir um bife, porque tipicamente um bife é grande, mesmo nestes sítios mais caros. Quando eu digo que era um sítio caro, não era um sítio gourmet, portanto era um restaurante com boa apresentação e etc, mas era um restaurante, não era nada dessas porcarias gourmet em que cada dose é uma ervilha, não era isso. Porém, contudo, o que é que apareceu? Um prato com bastante salada, batatas fritas doces, daquelas tipo chips, nem sequer eram French fries, o formato French fry. E o bife era pá, em dimensões tinha se calhar 7 ou 8 centímetros por 5. Era pequeno. Aquilo estava cortado em 4 ou 5 bocados para parecer maior, mas era muito pouca comida. E ele pagou 16 ou 17€, ou pagaria 16 ou 17€. Depois pediu 2 colas zero, pronto, seria isso que ele ia pagar. E também as entradas, pronto. Acontece que nós éramos quantos? Uns 10, talvez, não sei, por aí. E pediu-se sangria de espumante, pediram sangria branca, pediram, pronto, porcarias extra, que houve muita gente que não bebeu essas sangrias. E as sangrias eram tipo 17€, 22€, estão a ver? Então, no final, chegou a conta e o pessoal decidiu, leia-se, alguns deles decidiram que era a dividir por todos e deu 27€ por pessoa. Agora, pensem comigo. Eu comi uma carbonara de criança. By the way, o tamanho não era pequeno. Aquilo era uma dose normal de adulto. Não sei porque é que eles denominaram que era de criança. Eu paguei, ou melhor, eu consumi no máximo, nem que fosse 8€, 9€. E paguei 27. Percebem? Nós ficámos todos revoltados, quer dizer... Houve um pequeno grupo de pessoas
que eram os mais razoáveis e os que tinham menos dinheiro, ficaram bastante revoltados naquela. Então, mas eu fiz um esforço para pedir pratos que fossem de custo menor para não pagar um rim e acabei por pagar um rim. Como é que isto funciona? Então ficámos o resto do dia a debochar aquele almoço. Porque quando eu fiz o pedido, eu disse que queria uma carbonara. E o senhor perguntou-me: é para a criança? E eu disse: é para mim. Se estava bom, estava. Ninguém tira o facto do produto ser bom, ser de boa qualidade. Mas convenhamos. Só para terem noção, uma bowl de quinoa, que agora estão muito em voga, quinoa e uns quantos vegetais e não sei o quê, que eu até era para pedir isso, mas depois vi 18 € ou 17 e tal. Nem pensar, bitch, nem pensar. Então, chegou a conta, era 27 € a cada um. Ai, meu Deus. Depois, ainda, o aniversariante ainda disse: ai, agora onde é que vamos e tal? E nós estávamos meio reticentes porque não queríamos queimar mais o nosso budget diário. Porque, pronto, só as pessoas que ganhavam menos é que estavam chateadas, claro. De resto, era, olha, pronto, foi uma vez. Uma vez, está bem, mas foram 27 € e eu e o bem somos dois, 54 € ali, pau! Logo ali. Só que depois nós estávamos tão frustrados que deu a volta e entramos naquele estado de espírito de perdido por 100, perdido por 1000. E então não fazemos mais nada. Eu, o Bey e mais 2 amigos dele fomos no carro de um deles para a outra margem, ou seja, aqui para a zona de Lisboa, e decidimos que íamos jantar ao Parque das Nações. Vamos jantar ao Parque das Nações. Fomos lá a um restaurante de rodízio de picanha. Entretanto, também avisámos o aniversariante que era para ir para aí, porque nós primeiro tínhamos falado com ele a dizer: olha, vamos a X sítio, está bem, está bem. Só que depois nós, os 4, a caminho de Lisboa, decidimos: não, vamos antes a este sítio do Parque das Nações. Entretanto, avisámos o aniversariante e pronto, eles depois lá foram ter ao sítio em Lisboa. Essa picanharia, não é picanharia, desculpem, esse restaurante de rodízio, como o nome indica, é rodízio, ou seja, é à descrição, tu pagas 15 € ou 14, pagas 14 € e comes o que quiseres. O que quiseres. Não é pagar 27 € e estar limitado ao que podes consumir. Picanha que quisessem, batatas, arroz, feijão com não sei quê, arroz chau-chau, salada. Ouçam, 15 € não deixa de ser caro, mas podem comer o que quiserem. Custa menos dar 15 € num ambiente desses, ou não é num ambiente desses, apesar do ambiente ser bom lá, não é isso. Custa menos dar 15 € por um consumo ilimitado do que 27 €. Mas tu estavas em frente ao mar. Está bem? E então, eu nem sequer fui à praia. Até se não estivesses ao sol, estava frio. Eu estava a almoçar e estava com um casaco sobre os ombros porque estava frio. Mas tinhas bancos com almofadas e podias estar a ver o mar. Eu nem sequer estava a ver o mar, porque os bancos estão postos de forma a que fiques de costas para o mar. Tem graça. Portanto, nem isso tive direito. E tive um. Ainda por cima nesse almoço, como eu. Não sei, a minha ansiedade começou a chatear-me e eu comecei a disassociate. Comecei a ficar aérea e parecia que estava fora do meu corpo. E pronto, não desfrutei do almoço, mas não foi culpa das pessoas, eu é que estava. Não sei porquê, a minha ansiedade estava a agir. Não desfrutei do almoço, mas depois comecei a ficar mais solta na viagem da margem sul para Lisboa, depois fiquei toda lixada por causa do preço e pronto, nós no carro viemos o tempo todo a debochar o restaurante e etc. Porque ainda por cima, nós ainda tentámos que
que nos dessem algum tipo de compensação, porque supostamente o dono disse-nos que a nossa mesa foi a que lucrou mais até àquela hora. Nós ficámos no restaurante, imaginem, desde a 1 e tal, 1h30, acho eu, ou 2, ficámos lá até às 4 da tarde e fomos a mesa que demos mais lucro. E então nós, meio na brincadeira, meio a sério, falámos lá com um dos rapazes, um dos empregados, a dizer: Ei, veja lá se temos algum tipo de compensação por termos sido a mesa com mais lucro, que deu mais lucro e não sei o quê. Não tivemos direito a nada. E há muitos restaurantes que vos dão um género de bónus, nem que seja um copo de vinho, nem que seja um petisco, qualquer coisa, em, em agradecimento, que são assim que se trata aos clientes. Ali não. Nadinha. Além de que houve um pormenor engraçado que eu não tinha reparado, mas foi alguém que reparou. No final da fatura estava lá indicado, discriminado, desconto, que deve ser alguma secção onde existam descontos para empresas ou algum vale que tu apresentes. Desconto zero. Zero, meninos. A conta, eu nem sei quanto é que. Eu não vou tirar para o ar a conta total, porque não tenho mesmo noção. Mas desconto zero. E o atendimento não era bom, desculpem. Estava muita gente no restaurante, sim senhor, às vezes é complicado, mas era um atendimento de tu teres de pedir as coisas 3 vezes, senão eles não te traziam. Tipo, pedias uma vez, passam 10 minutos, nada. Pedes outra vez, mais 10 minutos, nada. Muitas vezes, várias pessoas tiveram que ir ter com eles para pedir porque eles esqueciam-se. Pronto. Olhem, vocês aquilo que cobram, de certeza que conseguiam colocar mais um ou dois empregados, porque é assim, o preço que cobram, das duas uma, ou a comida é de ouro, seria de ouro, ou, não sei, ponham mais uma ou duas pessoas a trabalhar. Porque eu ainda não dei cotação nem no Google nem no Zoomado, que eu costumo dar, mas não vou dar 5 em 5, isso asseguro-vos, nem 4 em 4. Portanto, sim. Então, estávamos no Parque das Nações, nesse restaurante brasileiro, comemos à fartazana, fiquei cheia, porque houve pessoas no almoço que ficaram com fome, claro. E nós ainda lá estávamos, e eu até comentei: epá, apetecia-me batatas fritas, mas uma dose de batatas fritas eram 3€. E eu: não é pelos 3€, porque, novamente, perdido por 100, perdido por 1000. Não pagava 27, pagava 30. Mas 3€ por batatas fritas. Mas estamos bêbados? Não. E uma sopa era 3€. Quer dizer, devia ser uma sopa de 5 litros, não? Ficámos super satisfeitos nesse restaurante do Parque das Nações. Não satisfeitos com isso, ainda fomos a um bar. Nós nesse dia gastámos, por exemplo, gastei 27 mais 15, foi 15 do rodízio, 27 mais 15, 37€. E depois no bar eu pedi um cappuccino, que não gostei até, e foi 1,85€, era pequeno, mas pronto. No bar não fiquei chateada porque 1,85€ não são 27€, não é? Se eu não tivesse ido ao restaurante na hora do almoço e pago os 27€, se calhar ficava um bocado chateada de pagar 1,85€ por um cappuccino pequeno que não sabia a grande coisa. Mas olhem, a moça que nos atendeu lá no bar foi muito simpática e tal, o ambiente também era bom, estivemos lá até aquilo fechar às 2 da manhã e pronto. No fundo, nós estivemos todos juntos desde o meio-dia e tal, porque eles vieram buscar-nos a casa, ainda foi o tempo de ir para a Margem Sul, estivemos juntos 14 horas. Se ainda assim valeram a pena os 27, não, porque nós podíamos perfeitamente ter estado todos juntos e não ter pago um rim durante o dia inteiro. Portanto, eu vou andar a atum e arroz o resto do tempo e é isso. Nós já decidimos que os próximos aniversários não vamos deixar outras pessoas decidir onde é. Imagina que é novamente o aniversário deste rapaz. Se ele disser, eu não sei onde é que pode ser, nós vamos dizer, é aqui, num sítio em que não se pague 30€ por pessoa, porque nem toda a gente tem bons cargos
nos trabalhos, nem toda a gente tem essa oportunidade, nem toda a gente tem, pronto, vidas de lorde e não se pode dar ao luxo de pagar 27 € por uma refeição. Eu acho que nunca paguei tanto num restaurante como aí. Achava eu que pagar 15 € naqueles aniversários típicos, até quando era no secundário, em que se organizavam jantares e na faculdade, tumba 15 € por cada refeição. Eu pensava, ai meu Deus, não vou comer durante três semanas para compensar este dia. Não, né? Afinal, 27 €. 27. Com 27 € vocês comem vários bitoques, vocês comem muito pão, vocês comem muitas refeições no IKEA, por exemplo. Se contarem como refeição dois cachorros, por exemplo, e um bolinho, sei lá quantas refeições são, não é? Façam as contas. 2 € e tal ou 3 para 27. Depois havia pessoas que diziam, mas vocês ficaram com fome. Mas aí eu percebo, porque havia pessoas cujas doses eram muito bem servidas. Diversos pratos, como essa quinoa, como essa tal bowl de quinoa, ou havia um prato que era, eu digo sempre a sorda, mas aquilo não é a sorda, ensopado de gambas, ou de camarão, o que é que era aquilo, era muito bem servido. Tanto a dose para uma pessoa, como a dose para duas pessoas, eram muito bem servidas. E também vi lá umas bolinhas, umas bolinhas de alheira, que tinham um tamanho até decente, eram 4, era considerado petisco. E os próprios pratos considerados de criança tinham mais comida do que os tais dos bifes que foram pedidos. Eu fiquei com fome. É assim, aquilo para uma criança é muito. Mas eu, como já estava com fome, eu não tinha tomado o pequeno almoço, estava em jejum. Eu fiquei com fome depois de comer aquilo. Mas vi também que alguém pediu o esparguete à bolonhesa, que também era da secção de criança, e aquilo era muita comida. Era mais comida do que a carbonara. Acho eu, não tenho a certeza, mas acho que sim. E depois um dos miúdos também pediu o prato que eu assumo que fosse o de salsicha. Aquilo era basicamente um bitoque, mas em vez de ter um bife tinha salsichas. Era salsichas, arroz, batatas fritas e um ovo estrelado. Era muita comida também. Muita comida para um miúdo, mas normal para um adulto. E também tinha uns hambúrgueres que me pareciam mais de plástico, enfim, mas era um adulto que não tivesse imensa fome, ficava perfeitamente satisfeito com aquilo. Portanto, não aconselho, porque o atendimento não é bom, só aconselho efetivamente num dia de calor a sério ou um bocado mais do que aquele que se estava a fazer sentir quando eu fui. Num dia desses aquilo é muito agradável, é sim senhor. Não é um sítio fechado, apesar de estar coberto, não é fechado. Tens sempre a brisa a bater-te na fronha, mas não aconselho. Pronto. Mas e se não tivesses ido com esse grupo e tivesses pago 27 €? Não, não, não. Se só tivesses pago o teu prato. Ainda assim, não sei. Porque se eu tivesse pedido o bife de 16 ou 17 € e me tivesse aparecido aquele bocadinho de carne que eu vi e os empregados não me ligarem nenhuma de de pedir 3 vezes a mesma coisa para me trazerem à mesa, não sei se recomendo um sítio assim, não é? Porque se estivéssemos a falar de um local em que cada dose era um preço normal, tipo 7 ou 8 € cada prato, 7 é muito pouco, 7 é já de sítios mesmo mais baratos, mas 8 ou 9 € cada prato, se calhar eu recomendaria mais. Porque se tu pagas menos, à partida não tens tantas regalias ou tanta qualidade de produto, mas ali paga-se os olhos da cara nos pratos quase todos e há uns que são muito mal servidos. Mas a confecção é boa, mas a quantidade também conta muito, não é? Se vocês tivessem pedido 2 pratos de carbonara, pagavam menos do que um bife daqueles e ficavam a abarrotar. Só para terem uma noçãozita, não é? Pronto.
comparações. Houve uma altura, na altura em que estava a tentar pedir a bebida dele, ele, imaginem, o funcionário estava atrás dele a atender uma outra mesa e o babe voltou-se para trás e disse: olha, desculpe. E eu vi nitidamente o rapaz olhar para ele, foi só um glance, claro, mas vi nitidamente o rapaz olhar para ele e a ignorá-lo. E o André ainda voltou a dizer: olha, desculpe. E o rapaz, nada, foi-se embora. Isto aconteceu 2 vezes. Eu acho um pouco inadmissível, né? É um pouco bastante. Isto basicamente foi um pequeno rant sobre o quão ridículo é alguns preços que umas casas praticam. Tu pagas a localização, basicamente. É isso que tu pagas. E porque a decoração era excelente e estava tudo limpinho e tal, e era bom ambiente, mas era só isso. Porque se tu tiveres uns pratos com muita quantidade, o sabor pode não ser exímio, mas se for bastante quantidade, pá, tu importas-te menos de dar 16 ou 17 euros. Mas uns bifitos de caca serem 16 euros ou 17? Não. E o mais engraçado, aliás, uma das coisas também engraçadas era, imaginem, vocês tinham um prato em que são alérgicos a um dos ingredientes, imaginem. Está lá discriminado no cardápio que não eram aceites alterações aos pratos, nem adições, nem nada. Portanto, aquilo que os pratos diziam que têm, vocês não podem alterar. Eu não sei o quão flexível isto é. Se calhar aquilo está lá para evitar que as pessoas façam pedidos demasiado mirabolantes. Mas se eu fosse alérgica a tomate, por exemplo, e eu quisesse uma bowl em que um dos ingredientes é tomate, se eu não podia pedir para vocês tirarem? Deixavam de me vender esse prato porque não podia tirar o tomate? E houve lá um dos rapazes que queria pedir a sorda, por isso é que eu estava a confundir há bocado a sorda com o ensopado, porque fiquei com a sorda na cabeça. Ele queria pedir a sorda e já não havia. Já não havia, não eram 3 da tarde, eram tipo 2 da tarde e já não havia a sorda. Epá, havia assim tanta gente a pedir a sorda. O restaurante não estava de todo cheio quando nós chegámos. Das duas, uma, ou não chegaram a fazer a sorda naquele dia, por algum motivo, ou então fizeram muito pouco e aquilo esgotou logo. Pronto, em suma, ficámos todos lixados com aquele preço e de certeza que ainda vamos estar recalcados muito tempo depois daquilo e nunca mais vamos deixar alguém que ganhe muito mais que o ordenado mínimo que decida onde vão ser as refeições, porque não é justo. Mais vale toda a gente pagar pouco e comer bem do que irmos todos, mesmo os mais incapacitados, impossibilitados, e vamos num restaurante carérrimo, né? Acho que não é justo. Então, e se forem vocês, Mários, tenham atenção quem convidam para algum tipo de eventos e se forem pessoas de diferentes ordenados, tenham aí atenção para escolher uma coisa mais baratinha, tá bom? Se ganharem todos bem, é uma coisa. Agora, se não ganharem todos bem, pronto, é outra. Tenham isso em atenção, porque... Ou escolham um sítio assim mais para o caro, mas não dividam a conta por todos, porque não é justo quem decidir não beber e quem decidir comprar um pratinho mais barato acabar por pagar por todos, não é? Pronto. Então vá, vocês fiquem bem. Se tiverem gostado, deixem o vosso like, já sabem. Sigam no Instagram, Mamaria Podcast. Partilhem com as amigas e com as inimigas e bye bye!